Oi, Gustavo. Como vai? Tudo bem? Olá, Deodato, tudo bem? Tudo jóia. Choveu a noite inteira aqui em Campinas e amanheceu meio chuvoso. Sexta-feira, ah, cara, é um convite, né? Para tomar vou chamar de refresco, tomar um Tintim. tintim. Tintim, encosta aí na tela aí, Inclusive, ó. ó, tá servido aqui, ó, trouxe uma tilapinha pra gente aqui, Ô, rapaz, que bom, hein? Tilapinha frita. na hora. Aí em São João del Rei, você está em São João? São João. Aí tem muito boteco. Aonde tem muito estudante universitário, cara, Tem, abre um boteco atrás do outro. tem muito boteco, tem, isso não tem jeito. É, o centro aqui é um contraste interessante, porque você fica o pessoal fazendo ali a profanação, logo do lado tem uma igreja histórica de 300 anos, é o sagrado e o profano de uma maneira bem interessante. Aliás, como em todo lugar, né, o sagrado e o profano, o ser humano transita entre os dois. Como é que é o nome do artigo? É ensaio de um fisicalista estrito, não é isso? Isso, Eu vivo mudando. desculpe, ensaios de um fisicalista estrito, estrito. Isso. Que impacto você acha que causou no Deodato, leitor do artigo? Essa pergunta do título é difícil para mim, porque meus artigos sempre têm um monte de título. Eu cheguei a pensar em chamar esse artigo de Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, que é um filme clássico da Sessão da Tarde, mas eu achei que ia ser mais difícil de publicá-lo. Para ser sincero, eu sei que o artigo ele tende a causar um estranhamento naqueles que o leem, seja pela forma que ele é escrito, seja pelo conteúdo que ele está passando. E a gente, na nossa última entrevista, acho que antes da nossa última entrevista, na verdade, a gente teve uma conversa sobre o lugar da mente e da consciência, e esse é um artigo que tenta fazer algum tipo de terra arrasada, ou seja, eliminar a noção de mente e de consciência do cenário filosófico. E aí, normalmente, dependendo da pessoa, ele causa indignação ou algum tipo de como esse cara pode estar defendendo isso, isso aqui não faz o menor sentido, né? Essas costumam ser as reações mais comuns. Mas eu creio que em você causou um tipo de admiração pela oposição. Assim, eu não concordo com isso não, mas é interessante o modo que ele está falando isso aqui. Eu costumo fazer a análise do pano de fundo do discurso. O pessoal que assiste meu canal sabe que eu uso essa expressão de vez em quando. Então, eu não vou falar o que me causou. Você, você já me conhece um pouco e quem estiver nos assistindo aí, a partir das minhas perguntas, que na verdade nem sempre refletem o que eu penso e não eu procuro até evitar a contaminação do que eu penso no meu discurso, porque eu me proponho a ser escada. O escada, já te falei isso? Acho que sai, acho que sim, acho que sim. É escada É. para o pesquisador falar sobre as pesquisas dele e não emite opinião. Eu gosto de me colocar como o escada daqueles circos mambembes, só que do conhecimento, para que o produtor do conhecimento possa trazer o resultado da pesquisa dele, a arte dele. E é assim que eu vivo a vida, eu acho bem legal. Eu gosto de ser escada. Até porque o escada tem a oportunidade de fazer a leitura de pano de fundo do discurso sem interferir no processo, e isso é extremamente interessante. Mas espera aí, deixa eu fazer a primeira pergunta para você. Cara, Vai. logo na abertura do teu artigo, você falou, deixa eu até tomar um golinho aqui, porque você não sei qual vai ser a sua reação. Eu acho que eu sei do que você está falando. Logo no começo do teu artigo, você fala que todo radical. Ó, eu ia te provocar, viu? Eu pensei assim, Pode? o meu amigo está se colocando como radical. O que, que ele está pensando? Eu não sei se é ou não, mas tudo bem. É uma provocação para o meu amigo. Você falou o seguinte: todo radical é um estuprador hum, das verdades absolutas anteriores. Fala um pouquinho Sei, sobre isso aí. Causa já o primeiro sei, impacto em quem estiver sei. nos assistindo aí. Sei, sei. O termo não foi escolhido à toa, certo? É de fato para causar um impacto e, de certo modo, o termo estupro aí, obviamente, está sendo usado no sentido metafórico, mas no sentido metafórico positivo. Então, isso é que causa um determinado impacto naquela pessoa que tá lendo. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte. Primeiro, eu peguei uma frase que veio também de um outro grande filósofo que morreu recentemente, Roberto Machado, que estudava Foucault e Deleuze,
É. Ele gostava de fazer algumas piadas, né, com Foucault, até porque o Foucault tinha muito esse lado sexual dele aflorado. E se eu não me engano, ele falava que o Foucault falava, ou era ele mesmo falando, não lembro exatamente, mas que quando você tem um filósofo, você, na verdade, você pega um outro filósofo e usa aquele filósofo de marionete. Ou seja, você bota na sua mãozinha ali, certo? E faz o outro filósofo falar o que você quer falar. E o Foucault completava com isso, dizendo que quem está por trás é sempre maior. Ou seja, obviamente uma metáfora, uma piada sexual que ele colocava aí. E a ideia é que aquele que está por trás fazendo o filósofo falar, aparecer ele no texto, é que de fato está comandando aquele conteúdo, aquela passagem. Eu não me lembro, mas o cara que fica com as cordas de uma marionete tem um nome, mas eu não lembro. Tem um nome mesmo. Tem até um ótimo filme que mostra bastante isso, que Eu Quero Ser John Malkovich. É um filme excelente. Eu recomendo para todo mundo que gosta de bons filmes. E tem também uma outra ideia, também está por detrás disso. Eu juntei mais ou menos essas duas ideias. A ideia de que um pensamento, para ser radical, e radical aqui tem um sentido quase heideggeriano, de ir à raiz, certo? E de abalar as estruturas. Um pensamento radical, ele sempre vai ser, de certa maneira, destrutivo para aquilo que está posto. Então, ele vai abalar as estruturas, que eu falei que, de certa maneira, é um artigo de terra arrasada. Ele vai pegar e vai abalar as estruturas daquilo que está posto e vai tentar colocar, ou não, ou deixar só arrasado por deixar arrasado mesmo, pelo simples prazer de destruir, certo? Aquela estrutura. E, nesse sentido, e é isso que o artigo tenta fazer, ele quer pegar algumas coisas que a gente considera como verdades e que não podem ser questionadas e questioná-las. E não só questioná-las, chega ao ponto de falar algo do tipo: olha, esse tipo de coisa que a gente considera absoluta é tão bobo, tão besta, que eu não sei nem por que a gente algum dia acreditou nesse tipo de coisa. Então, é isso que são esses dois sentidos que eu tento mesclar nessa. Isso aí, na verdade, se eu não me engano, é uma nota de rodapé, não é? Não, não é no texto mesmo? Está lá, logo no comecinho. Para você ver como já faz um tempo que eu escrevi. Mas a ideia é exatamente essa, é mostrar que o que eu quero apresentar ali quer pegar alguma verdade absoluta que está por detrás e quer chacoalhar ela e não deixar pedaço por pedaço. Sabe por que eu estou rindo aqui? Você vai ficar bravo comigo, mas quando eu li, eu pensei, pô, o Gustavo parece que passou uma noite intensa de amor com o Nietzsche. No sentido assim de usá-lo, não sei se foi essa a intenção, e também não. É só uma brincadeira de boteco aqui com um amigo. Ninguém está ouvindo, só o Brasil, né? Usar o Nietzsche ele meio como que marionete. E a minha pergunta na sequência nem sei se é provocação, foi o impacto que me causou. Você se propõe quando você escreveu o artigo, você estava se propondo a fazer filosofia a marteladas? Primeira pergunta. É uma série de perguntas numa só. Você estava se propondo a fazer filosofia radicalmente a marteladas? E você, quando você encontra um metafísico na calada da noite, você entra como um serial killer, com o martelo na mão? Você entra em transe assassino? Fala um pouquinho sobre isso. A metáfora da filosofia martelada que vem do Nietzsche é realmente interessante, por um modo como eu pensei esse texto. Assim. Mas eu tentei fazer filosofia, eu seria um pouquinho mais sutil, eu diria com pinceladas largas, ao invés de tentar fazer um trabalho que é um trabalho mais analítico, de você fazer pinceladas muito finas e completar cada detalhe e tudo mais, deixar tudo pontinho, bonitinho, bem feitinho, bem realista ou qualquer coisa assim. Eu achei que esse tipo de filosofia, ainda mais se eu quero fazer uma filosofia que é um tanto destrutiva, não funciona muito bem. Então eu quis dar pinceladas largas. Se Nietzsche tivesse nascido em Minas Gerais, ele ia usar esse termo, pinceladas largas, com a sutileza que todo mineiro carrega, sem deixar de dar as marteladas dele. Ô, Gustavo, você gosta de prosear comigo, não gosta? Pode falar. Sim, claro. Eu adoro conversar com você, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Vou botar agora no Spinoza.
Eu nem sei se você citou Spinoza, eu acho que sim, lá no artigo. Eu acho que eu menciono rapidamente. En passant, sim. Agora, você buscou no pensamento do Spinoza, agora, pode ter sido en passant, mas o seu artigo é todo spinozano, cara, pelo menos na minha perspectiva. Não sei, não sei. Até mesmo porque aí você está tratando das questões de corpo e mente, de mente, e Spinoza não tratou disso, eu acho que não sei. Mas, assim, a leitura do método filosófico, eu tive a impressão que você foi lá no Spinoza, como o Einstein foi no Spinoza, né? O Einstein foi no Deus de Spinoza. Você foi no Spinoza para buscar sangue, para colocar no seu olhar, para irrigar o teu pensamento ao escrever aquele artigo. Eu estou falando um monte de besteira ou eu consegui captar? Olha, Spinoza foi um autor, especialmente a Ética de Spinoza, foi um autor que causou impacto em mim quando eu li pela primeira vez na graduação. E algumas coisas que eu aprendi quando eu lendo lá, eles de fato ficaram comigo até hoje. Isso aí é sem sombra de dúvida. Especialmente, não tanto a metodologia do Spinoza, que é uma metodologia muito mais truncada e bem elaborada do que a minha, certo? Ele faz aquela filosofia à maneira dos geômetras, sempre partindo tudo direitinho, que é um jeito que hoje a gente chamaria cartesiano, mas era muito melhor chamar de espinosista spinoziano, porque é muito mais parecido com Spinoza do que com os próprios textos de Descartes. Mas o fato de que ele tem uma certa radicalidade do pensamento, que é absolutamente inquestionável em Spinoza, uma certa força, uma certa potência de pensamento. Eu não consigo nem imaginar como alguém conseguiria fazer aquele texto. Aquele texto é de uma mente absolutamente brilhante e genial. E ele traz, com essa potência, algumas ideias que eu considero muito, muito interessantes. A ideia de amor dele, a definição de amor como algo que aumenta a sua potência, ou seja, quando você tem a sua potência aumentada, mas você entende que o outro é que causa o aumento da sua potência. Essa, para mim, é a melhor definição de amor da história. E ódio é o oposto. A outra pessoa diminui a sua potência, a sua espécie de virtude, a sua energia de viver. E o determinismo radical de Spinoza também sempre foi muito interessante. A ideia, eu uso até hoje quando estou discutindo livre-arbítrio, que é um tema que eu também só passo passando aí nesse texto, a ideia do Spinoza de que a gente acha que é livre porque a gente conhece as nossas ações, mas não conhece o que vem antes, que determina nossas ações. Isso para mim é certo, perfeito e absolutamente irrefutável. Não sei como é que alguém acredita em liberdade. Só depois de ler essa única frase do Spinoza, a pessoa já deveria parar de acreditar nesse tipo de assunto. E tem até um dia a gente faz uma live sobre liberdade, porque tem alguns casos interessantes. Legal. Deixa eu falar uma coisa para você. Você desce o martelo no realismo psicológico ingênuo quando se trata das questões da mente. Explica isso aí para quem desconhece as questões de corpo e mente e para quem conhece também. E fale um pouco. Esse termo, na verdade, é meu termo, né? Não é um termo comum, mas ele é fácil de entender, na verdade. Porque na filosofia é bastante tradicional a gente criticar o que a gente chama de realismo ingênuo. Da boa parte da história da filosofia, tirando um ou outro filósofo que a gente pode destacar aqui, eles, de certa maneira, meteram pau no realismo ingênuo. Realismo ingênuo é você achar que o mundo é exatamente como você observa. Então, você vê uma rosa vermelha e você acha que essa rosa, mesmo se não tivesse ninguém observando ela, na verdade, mesmo se todos os seres capazes de observar coisas morressem, essa rosa ainda seria vermelha. E aí tem várias maneiras de bater no realismo ingênuo e com diferentes profundidades. Até hoje a gente questiona o quanto da nossa realidade observada é parte da realidade e o quanto é construção nossa, de certa maneira, da nossa mente ou da nossa capacidade cognitiva. Isso a gente chama de realismo ingênuo. O que eu chamei de realismo psicológico ingênuo é basicamente a mesma ideia, só que aplicada às nossas capacidades mentais. Ou seja, do mesmo jeito que para mim, do mesmo jeito que para todo mundo quase, na verdade, é tolo achar que o mundo todo mundo é filosofia, pelo menos, é tolo achar que o mundo é idêntico ao modo como eu observo. Eu estou dizendo que é tolo também achar que a mente
é idêntica ao modo como eu entendo.